Ô Ju, a gente falava agora há pouco com o Andreasa sobre esse adiamento, né, para a semana que vem das medidas alternativas ao aumento do IOF, e o Andreasa está meio cético de que virá algo robusto, né, algo admirável, que a gente olhe, ficamos impressionados com isso vai funcionar. Você está mais confiante ou não? Bom dia para você. Tá difícil realmente, Megali, imaginar que medidas estruturantes vão passar, né? Bom dia para você, bom dia a todo mundo que está aqui com a gente, Sheila, Carlinha. Olha, eu estava agora de manhã conversando com alguns analistas, especialistas em contas públicas, conversei ali um pouco nos bastidores na Fazenda também. O que acontece é que todo mundo sabe qual é o diagnóstico, mas politicamente é difícil entregar. Então, ontem o que aconteceu? Teve a reunião do ministro da Fazenda, com o presidente Lula e os presidentes da Câmara e do Senado Federal. O ministro da Fazenda expôs ali alternativas ao aumento de imposto, o aumento do IOF, o imposto sobre operações financeiras, mostrando que realmente é necessário, pelo menos para esse ano, rever um pedaço, não vai ser toda a revisão do IOF, porque para esse ano ele não consegue aprovar medidas que, por exemplo, mudança constitucional só começa a valer no ano seguinte. E para fechar a regra das contas públicas desse ano, o equilíbrio ali entre receitas e despesas, o governo vai precisar de um mix, ainda contando com o aumento do IOF. Então, voltaria uma parte ainda, como a gente falou ontem, do chamado risco sacado, que é cobrar IOF em operações que podem afetar muito pequenas empresas, que fazem antecipação de pagamentos nos bancos para poderem fazer capital de giro, e isso seria uma pancada aí no custo do crédito para as pequenas empresas, mas o governo não abriria mão completamente do IOF. Então, apresentou ali para o presidente da Câmara e do Senado medidas que ele chama estruturantes. Principalmente, a especulação toda ali é que o Ministério da Fazenda focou na redução de benefícios tributários, que é algo dificílimo de tirar no Brasil, e também se especula tirar mudar a regra que o governo vem gastando com o Fundeb, o Fundo de Educação Básica. Essa questão dos subsídios tributários, ontem, inclusive, eles falaram um número que não é o que a gente normalmente trabalha, o que está, inclusive, na previsão orçamentária, que é em torno de 500 bilhões de reais que o governo deixa de arrecadar dando subsídios. Tirar subsídio, gente, de fato, é muita coisa dentro de subsídio tributário, mas o que o ministro da Fazenda, o governo, ouviu ali das lideranças é que eles acham que, ok, realmente é injusto, tem muito subsídio, então o governo deixa de receber impostos porque dá uma série de benefícios, e isso foi crescendo ao longo da história no Brasil, mas cada vez que você tenta mexer, aquele ditado, né, jabuti não sobe em árvore. Se o jabuti está no alto da árvore, é porque alguém colocou o jabuti ali. Para você tirar o jabuti, quem colocou o jabuti vai reclamar. Então, cada subsídio que o governo tenta retirar, vou tirar do setor tal, porque isso aí não está beneficiando a sociedade. Benefício é isso, né? Você dá um benefício para ter algum tipo de retorno. E, de fato, a gente tem 500 mil benefícios que não trazem retorno para a sociedade e foram se acumulando ao longo do tempo. Mas é difícil imaginar que, politicamente, o governo vai conseguir convencer as lideranças, tanto é que não anunciaram ontem, né? Porque os presidentes da casa podem achar a linda a proposta, mas viabilizar que são elas. Então vai ter a reunião com as lideranças para ver se conseguem tirar. E a outra questão que se falou muito ontem, que é difícil também, que já foi para o Congresso e não se aprovou, foi desvincular o salário mínimo dos benefícios sociais. O BPC, por exemplo, que é o benefício de prestação continuada concedida a idosos e deficientes de baixa renda, está explodindo. Está crescendo muito mais do que outras despesas. Tem toda uma discussão que há, inclusive no Ministério do Planejamento, tem um diagnóstico de que o BPC, as regras do BPC deveriam ser mudadas porque ela tem uma regra que é muito mais generosa do que do Bolsa Família e que tem a mesma finalidade, que é reduzir pobreza, seja de idosos, seja de crianças. Então tem todo esse debate por que o benefício do Bolsa Família, ele inclusive está em queda esse ano em relação ao ano passado,
e o BPC está explodindo. A questão, Megali, Sheila, Carla, que a gente sabe que são assuntos sensíveis, politicamente você pode ter ali um diagnóstico técnico muito claro, mas na hora de rever essas questões, tirar, por exemplo, cada vez que sobe a receita, a arrecadação de impostos, o governo é obrigado a aumentar gasto com saúde e educação. Tem todo um diagnóstico técnico mostrando que não necessariamente tem que colocar em saúde e educação, você pode pegar o dinheiro e usar melhor, por exemplo, aumentar o Bolsa Família, que a gente sabe que é um programa altamente eficaz na redução da pobreza infantil, mas é um debate que tecnicamente pode ser muito bonito, mas politicamente esbarra na dificuldade de aprovar, de fazer um discurso que não pegue mal politicamente. Então, olha, também estou com um sentimento bastante cético, ouvindo tanto os argumentos técnicos quanto os argumentos políticos ali, uma coisa não está conversando com a outra, sabe? Não tá com cara de que virá realmente algo admirável, robusto, mas quem sabe, às vezes a gente se surpreende, né? Juliana Rosa volta com outros números e análises amanhã. Boa quarta pra você, Jota. Valeu. Ô, Megali, lembrei, tem outro ditado que fala, né, do Barão de Tararé, que fala de onde menos se espera, dali que não sai nada mesmo. Dali que não sai nada, é isso aí. Beijão, até. Um beijo. Bom, e às 9h30 da manhã tem a apresentação do Pix automático, né? A gente vai trazer aqui a apresentação do Banco Central, repetindo, marcada para as 9h30. Do débito automático, né? Meu Deus.